A paz do Senhor a todos, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos na série de mensagens, sabedoria para hoje, sabedoria de Deus, baseado na carta de Tiago aos irmãos que estão dispersos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre sabedoria, sobre o que essa sabedoria representa para nós. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, obrigado pela água, capítulo de número 1, versos 5 a seguir. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Esteja atento àquilo que Deus quer te dizer nessa noite. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém? Dois pontos muito importantes que nós precisamos sempre entender na vida. A primeira delas é que a sabedoria, ela é muito diferente da inteligência. Existem pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm um pingo de sabedoria. E tem pessoas que, às vezes, até são analfabetas e que, às vezes, não tiveram condições de buscar conhecimento, mas são extremamente sábias. O seu conselho vale mais do que o ouro e do que a prata. Porque a sabedoria é diferente da inteligência. Nós podemos ser inteligentes e sábios, mas nós temos que entender que a sabedoria, ela não está ligada à inteligência. Outro ponto mais importante que nós precisamos ver é que na vida tudo vai chegar a um ponto final. Vai chegar um dia onde as coisas irão se acabar para qualquer um de nós. Nós cremos de uma forma muito clara que quando esse dia chegar, nós iremos estar com o Senhor nos conduzirá a uma vida eterna. E essa vida eterna, a gente às vezes fala e parece algo bobo, mas falar de vida eterna, às vezes é importante nós explicarmos que não tem fim. Explicar que a vida eterna não tem fim significa que de fato será para sempre. Nós estaremos ou com Deus, ou nós estaremos longe de Deus, afastado da presença do Senhor. E por que eu estou dizendo acerca disso? Porque nós, como seres humanos, desde quando foi implantado acerca do dinheiro, ou até mesmo antes, nós temos uma concepção acerca de riqueza. Nós temos uma ideia de que, de fato, o homem que é rico é aquele que possui muitas coisas. Só que essa análise é uma análise não tão correta, para nós que entendemos e compreendemos acerca da eternidade. Nós podemos ajuntar dinheiro, podemos ter dinheiro, o dinheiro nos ajuda, colabora para muita coisa de nossas vidas. O dinheiro não nos traz felicidade, mas nos traz conforto, auxilia nesse processo. O que nós não podemos ter é o nosso coração voltado a isso, até porque
A riqueza, ela não está ligada a posses, a riqueza ela não está ligada a uma conta bancária bastarda de dinheiro. A riqueza está em exatamente nós entendermos quem nós somos em Deus e onde nós voltaremos para Deus, como nós voltaremos para Deus. Porque eu posso ser extremamente rico aqui na terra, se chegar o dia desse ponto final, eu não estiver em Deus, eu perdi tudo. Eu perdi completamente tudo. A palavra do Senhor nos conta sobre o rico e Lázaro, que Lázaro era mendigo, mas estava no paraíso após a sua morte. Porém, aquele que tinha muitas condições financeiras, ele acabou indo para o lago de enxofre. Ou seja, quem de fato é o rico da história? Quem de fato é o milionário, vamos dizer assim, da história? Era aquele que se dizia rico, que tinha muitas posses, ou aquele que vivia miserável? A riqueza está em um coração cheio de Deus. Se Deus é de fato o nosso maior tesouro, é Ele que nós precisamos ter dentro do nosso coração, para que nós possamos de fato ser muito ricos. E isso está ligado intimamente à sabedoria. Tiago escreve uma carta muito decisiva e uma carta muito dura. Os homens e mulheres de Jerusalém haviam se dispersado por todo o mundo por causa da perseguição. Não somente Tiago, mas vários outros escrevem também a vários irmãos que estavam divididos pelo mundo. O próprio Filipe, lá em Atos, vai dizer que sai de Jerusalém, vai a Samaria a pregar a palavra de Deus àquelas pessoas. Tiago escreve com o intuito de fazer com que aqueles homens e mulheres perseverassem, que a dificuldade que eles enfrentassem no decorrer dos dias não fosse o suficiente para fazer com que eles esmorecessem. Pior do que qualquer situação da vida é viver uma vida sem Deus e acabar essa vida sem Deus. Hoje nós estávamos ali conversando, eu, a Tati e o Chico, e eu disse para eles algo mais ou menos assim, que quando nós falamos sobre perseguição, nós nos assustamos, e de fato nós temos que nos assustar. Mas aquele que sofre uma perseguição religiosa, e ele acaba morrendo por causa do Evangelho, sem negar a Cristo, ele está a um passo de terminar o sofrimento dele por toda a vida. Ou seja, Tiago escreve essa carta a esses irmãos, para que eles viessem a estar esperançosos em Deus, perseverantes em Deus. E ele mostra que a melhor forma de perseverar diante da tribulação é você olhar para dentro de si e buscar em Deus sabedoria. Porque é a sabedoria que nos faz entender quais são os propósitos de Deus. É a sabedoria que nos leva a entender o porquê que nós estamos passando por determinadas coisas. É buscar em Deus o conhecimento de Deus que nos conduz a olhar para dentro de nós e entender: Cristo é suficiente para a minha vida. Não importa qual seja a adversidade, não importa qual seja a dificuldade, Jesus é suficiente para mim. Eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Porque quando nós temos Jesus, quando Deus está em nossos corações, muitas vezes nós não precisamos fazer muita coisa. Ele nos aponta o caminho que nós devemos andar. Ele mesmo nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ele nos aponta o caminho, e nesse caminho as bênçãos do Senhor nos alcançam. Em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer as bênçãos decorrentes à obediência. Ou seja, aquele que é sábio de verdade olha para dentro de si e procura obedecer a Deus a qualquer custo. E através dessa obediência, ele não precisa buscar receber a bênção de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu estou buscando a bênção de Deus, eu estou procurando a bênção de Deus. A bênção do Senhor está retratada na obediência do cristão. E quando o cristão se põe a obedecer a Deus, ele não precisa buscar a sua bênção. Ele já tem a principal bênção, que é Jesus sobre o seu coração. E além de tudo isso, as bênçãos, aquilo que nós necessitamos, nos alcança. Mateus capítulo 6, verso 33, deixa isso claro: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e que todas essas coisas, ou seja, as nossas necessidades básicas, irão nos alcançar.
buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que tem nos faltado, nos será acrescentado. A carta de Tiago, ela é um reflexo do Sermão do Monte. Em outras palavras, Tiago está dizendo: é isso a esses homens: busquem sabedoria, que Deus trará para vocês aquilo que vocês necessitam. Buscam em Deus sabedoria, que vocês receberão de Deus aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. Por isso ele diz, no verso 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Aqui mostra, em primeiro lugar, no verso 5, a diferença da inteligência para a sabedoria. Enquanto na própria época de Jesus, Platão, Aristóteles buscavam o conhecimento, buscavam a inteligência. O próprio Paulo escreve que os gregos buscam o conhecimento. Tiago vem nos dizer que a sabedoria, ela não vem de algo que nós conquistamos pelos livros, que nós não conquistamos pela faculdade que nós fazemos, que nós conquistamos por aquilo que, pelo emprego que nós temos. A sabedoria está em conhecer a Deus. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, de onde que essa sabedoria vem? De Deus. Ele diz: peça a Deus. Em outras palavras, ele está se referindo aos versos anteriores. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O que o Senhor espera de nós aqui na terra? Perseverança. Perseverar diante das aflições, perseverar diante das tentações, perseverar nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Enquanto a mídia nos bombardeia por muitas e muitas coisas, enquanto eles querem enfiar goela abaixo nos nossos filhos a ideologia de gênero, enquanto igrejas têm se prostrado a essa teologia da libertação, que vem dizendo de uma forma muito clara que aceita todas as coisas, venha como está e permaneça porque Deus é amor, a palavra de Deus diz assim: persevere porque Deus é justiça. Ela está dizendo que é pecado em Paulo, que Paulo diz em Romanos, continua pecado quando Lucas prega a palavra. Ele diz: perseverem, não se arredem o pé daquilo que é a orientação de Deus. Paulo em Gálatas vai dizer assim: olha gente, é o seguinte, se chegar para vocês aí com o evangelho, se eu chegar para vocês com o evangelho diferente desse que eu estou ensinando para vocês, considerem como anátema. A palavra anátema, ela significa maldito, ou seja, toda sabedoria vem de Deus. Nós só perseveramos se nós buscarmos essa sabedoria em Deus, porque não importa o que os homens vão dizer, não importa se eles acham que aquilo ali é algo retrógrado, que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia, ela é muito mais atual que o celular de última geração que você pode ter comprado. Ela fala com você mesmo antes de você perguntar. A própria Bíblia vai dizer que o Senhor conhece o que você precisa mesmo antes de você orar. Enquanto para muitos você tem que dar a voz de comando, o Senhor já sabe o que você precisa. Ou seja, sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria você só alcança quando você busca em Deus, quando você busca essa resposta em Deus. Senhor, está difícil o que eu tenho passado. As situações que eu tenho enfrentado são situações apavorantes, que tem me trago medo, que tem me afundado em um caos. Mas eu estou buscando no Senhor sabedoria. A resposta final vem do Senhor. É o Senhor que criou os céus e da terra. O Senhor tem a solução para o problema que eu estou vivendo. É o Senhor que tem a solução para os meus filhos. É o Senhor que tem a solução para a esposa, para o marido. É o Senhor que tem a solução para o caminho torto que eu tenho andado. É buscar em Deus o conhecimento da sabedoria que Ele irá nos dar. Mas essa sabedoria, buscar essa sabedoria em Deus, existe um caminho que deve ser traçado para conseguir receber essa sabedoria de Deus.
E esse caminho não é fácil. É por isso que quando se fala acerca de alguns cargos na igreja, eles proíbem, a Bíblia proíbe você entregar um cargo a pessoas que estão novas. Por quê? Porque elas ainda não adquiriram a sabedoria vinda de Deus, a completa sabedoria vinda de Deus. Por isso que ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não adianta nós buscarmos a sabedoria em Deus com dúvidas em nosso coração. E talvez o questionamento seu aí no seu banco é: pastor, mas como que eu vou adquirir essa sabedoria de Deus, se todas as vezes que eu busco, por muitas vezes eu duvido? Só existe uma forma: buscando cada vez mais. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve o que Deus está te dizendo, quanto mais você busca o que Deus está te dizendo, como Deus tem te direcionado, qual é o caminho que você deve proceder, como você deve viver, mais você vai adquirindo fé para aquilo que você está passando. Eu me lembro de algumas situações que nós passamos em Juara, que nos trouxe muita dificuldade. E é óbvio que cada situação, por mais adversa que seja, ela nos traz muito medo, ela nos traz pavor. Mas nós aprendemos através das devocionais, buscar em Deus as respostas, pedir ao Senhor direcionamento, e o Senhor falava conosco através da palavra, e todas as vezes que o Senhor falava, aquilo ia gerando fé em nosso coração. Foi de uma hora para outra que a dúvida parou de vir? Claro que não, mas foi buscando cada vez mais a direção de Deus. Em Cianorte foi da mesma forma, buscava a direção de Deus. Com um grupo de jovens era buscando a direção de Deus, através da palavra de Deus. Até que chegou um dia, que às vezes aparecia alguma situação adversa, e eu olhava para dentro de mim, quando o coração começava a querer duvidar, eu pensava: o Senhor tem uma solução para isso. Era algo automático. O Senhor tem uma solução para isso. Eu ainda não estou vendo, mas o Senhor vai trazer uma solução para isso. Não existe nada que Deus não tenha solução. E aquilo trazia paz ao meu coração, porque eu passei a entender o que significava dependência de Deus. É óbvio que por muitas vezes a minha fé era como a onda impelida e agitada pelos ventos, ou seja, a onda, quando ela bate na praia, ela vai até na frente, mas ela volta. É uma inconstância. Nós não sabemos se as coisas irão dar certas, e muitas vezes elas não irão dar, porque Deus não é, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós passamos a entender a vontade de Deus, e aí a nossa vontade passa a ser anulada. Nós passamos a entender de fato que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Tiago estava dizendo para esses homens: entendam que mesmo em meio à provação, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você, porque ela tem gerado no seu coração perseverança. Você olha para dentro de você e pensa: se eu não desisti quando estava tudo bom, agora que eu estou precisando dele, agora que eu não vou desistir mesmo. Agora que eu vou me agarrar mais com Jesus. E o Tiago vai continuar mostrando nesses homens que aqueles que têm a sua fé como a onda do mar e não buscam a perseverança, não buscam a sabedoria de Deus com fé, com determinação, ele acha muitas vezes que ele vai receber de Deus aquilo que Deus tem a dar a ele, e Deus não vai dar. O verso 7 diz assim: que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Parece que dá para ver Tiago dizendo isso naquela carta: vocês não acham que vocês vão receber nada de Deus com essa indecisão que vocês estão tomando, não. Vocês que vêm na igreja, ficam uma semana na igreja e 15 dias fora. Você que não persevera em participar dos cultos, em batizar, em renunciar a sua vida por amor a Deus. Jesus pode renunciar todo o seu conforto, toda a sua vida eterna, para estar com você. Jesus pode se fazer maldito por você.
Jesus pode morrer naquela cruz por você. Jesus pode levar naquela cruz os seus pecados. Vai renunciar não faz parte daquilo que é o processo, não. Ou seja, se nós continuamos de forma indecisa em cima do muro, nós já estamos no inferno. O Senhor busca pessoas convictas, que o Espírito Santo chegou diante delas e disse: largue essa vida de pecado, persevere até o fim, mesmo em meio à provação. Ah, pastor, mas quando eu estava no mundo, eu não passava metade das lutas que eu passo aqui dentro da igreja. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo em perseverar o Senhor, porque chegará um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais fadiga, onde as ruas serão de ouro, os muros de cristal, e nós iremos ver o nosso Senhor, e isso será eternamente. Não será alguns dias. Então persevere, não olhe o que era, pare de olhar para o passado e comece a olhar para frente. Passe a olhar para frente. Se a Bíblia diz: não se desviará para a direita nem para a esquerda, que dirá olhar para trás? Persevere, persevere, porque esse é o propósito. A indecisão não vai nos conduzir a nada. A indecisão não vai nos conduzir a nada. Pelo contrário, ela vai gerar em nós sabedoria. A decisão vai gerar em nós sabedoria. Você ter convicção de Deus significa apenas uma coisa: gratidão. Porque você olha da onde que você foi tirado, que você olha da onde você saiu, ou melhor, de onde você foi arrancado, o que você foi perdoado, do castigo que iria vir sobre você, e você vê o tamanho do preço que foi pago por isso. Você olha para dentro e fala: rapaz, olha, tudo que eu passar de dificuldade, de problema, ainda assim eu devo perseverar no Senhor, porque maior foi aquilo que o meu Senhor sofreu por mim. E é por isso que nós somos mais que vencedores. Eu disse isso domingo: ser mais que vencedor significa não ser bastardo de coisas. Eu sou mais que vencedor porque eu tenho muitas coisas. Não, ser mais que vencedor porque as suas lutas já foram lutadas, já foram vencidas por Jesus. Os seus problemas Jesus já enfrentou por você. O seu pior problema Jesus já enfrentou por você. Por isso, aquele que busca a sabedoria de Deus, ele precisa encarar de fato que a riqueza ou a pobreza não é um estado do crente, porque o crente ele não tem riqueza nem pobreza, ele tem o seu Senhor sobre o seu coração. E ele diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Ou seja, aquele que de fato recebe ou tem humildade dentro do seu coração, permaneça humilde. E aquele que é rico, que tem muitas condições, entenda, glorie na sua humilhação. A humilhação que o Tiago está dizendo aqui é ele entender que tudo aquilo que ele tem não serve de nada. Aquilo que ele tem não vale de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Até a riqueza que ele possui não é dele, mas é o Senhor quem deu a ele. É o Senhor quem trouxe a ele. É o Senhor que deu a ele condições, sabe para quê? De fato, para ele viver bem. De fato, para ele dar conforto à família dele. De fato, para ele poder dar condições à casa dele. Para ele ser um bom sacerdote, mas também para ele ter um coração voluntário em tudo aquilo que é propício ao Senhor. Ele olhar à mesa e ver a fartura que ele tem em casa e pensar: eu preciso colaborar com o reino de Deus. Eu preciso fazer o propósito para o reino de Deus. Porque esse reino é que eu estarei vivendo.
Eu vivo no reino de Deus para que eu possa um dia viver no reino dos céus. O reino de Deus é diferente do reino dos céus. O reino de Deus é o reino que nós vivemos aqui, onde nós somos guiados por Deus, somos direcionados por Deus, onde as nossas atitudes glorificam a Deus. E o que nós estamos fazendo, vivendo no reino de Deus? Sendo preparados para viver no reino do céu. No reino do céu tudo fará sentido, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Ele vem nos mostrando que tanto para o rico como para o pobre, ou melhor, para o rico ou para aquele que é humilde, o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago não está dizendo que não pode, a pessoa não possa ter condições financeiras, longe disso, mas ele está dizendo que o coração dessas pessoas não deve estar naquilo que ele possui, mas deve estar no seu Senhor, porque isso é a sabedoria de Deus, isso é buscar o propósito de Deus. E eu te pergunto, como que nós temos vivido diante das situações que a vida tem nos feito passar? Hoje, conversando com o pastor Flávio, eu disse a ele, assim, Deus tem provado a minha ansiedade todos os dias. O Senhor tem me feito descansar nele todos os dias. O Senhor tem trabalhado no meu coração todos os dias. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. O que nós precisamos é buscar essa sabedoria de Deus com fé, com perseverança, para que mesmo em meio a situações mais adversas das nossas vidas, nós possamos perseverar, para que eu olhe para a minha condição e entenda que aquilo que eu tenho não é aquilo que me traz algo de bom, mas aquilo que o Senhor é na minha vida, aquilo que Ele tem sido na minha vida. Meus irmãos, o Senhor está te convidando a olhar para dentro de você e buscar perseverar em Deus, buscar a sabedoria de Deus. O Senhor está querendo que você olhe, e por mais que você venha para dentro da igreja, permaneça dentro da igreja, por mais que você um dia se decepcione com pessoas de dentro da igreja ou fora dela, você entenda que de fato é o Senhor é que você tem que estar olhando, que da mesma forma que Ele te perdoou naquela cruz, você precisa também perdoar. A sabedoria de Deus está nisso. Essa semana, eu quero encerrar contando isso, e me veio na cabeça agora. Nós estávamos almoçando, e aí a Tati foi se arrumar para a gente levar a Maria na escola. A Maria já estava de banho tomado. De repente a Maria chegou com uma história, que uma amiga tinha batido nela, e ela dizia, segundo ela não tinha feito nada. Eu falei assim, filha, mas então você vai lá hoje, dá um abraço nela. Ela falou assim, poxa, eu gosto tanto de você, você é minha amiga. Ela virou para mim e falou assim, não papai. Eu falei assim, mas como assim não, menina? Não, eu não fiz nada para ela. Eu falei assim, mas não importa. Não papai, eu não fiz nada para ela. Eu não tenho que ir lá pedir desculpa para ela. Eu falei, mas Jesus também não fez nada por nós, e mesmo assim Ele nos perdoou. Não papai, eu não fiz nada para ela. Qual que é o meu papel como pai diante dessa situação? É não aceitar essa situação, ensinar ela a buscar essa sabedoria de Deus, porque o coraçãozinho dela, mesmo pequeno, é enganoso. Se o coração dela, com 4 anos de idade, tem esse sentimento, imagina o nosso. Imagina como está o nosso coração. A nossa decisão, meus irmãos, deve ser por Cristo. E por mais que a nossa decisão em Cristo, às vezes nos doa, vai na contramão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós olhamos para dentro de nós e falamos, Senhor, a minha natureza está dizendo que está tudo errado, que eu não devo fazer,
mas eu vou por obediência ao Senhor. Eu decido perdoar, por exemplo, por obediência ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu entendo que esse é o melhor propósito, que eu entendo que esse é o melhor caminho, porque o Senhor está me chamando, porque eu entendi o que o Senhor tem para nós. E quando nós entendemos essa verdade, meu irmão, o Senhor traz paz ao nosso coração. Ele traz para nós aquilo que nós não conseguimos por nossas forças. Um coração muitas vezes magoado, um coração dolorido, uma pessoa que muitas vezes carrega consigo essas marcas do passado, essas marcas da vida. Na verdade, elas carregam um fardo tão pesado, que o dia que elas entendem o que o Senhor pode fazer pela vida delas, com a liberação do perdão no coração delas, elas se sentem leves, elas tiram uma tonelada de suas costas e passam a viver bem, porque o perdão, ele tem o poder da cura. Diante das adversidades que você esteja enfrentando, diante do medo que possa estar parando o seu coração, diante das crises de ansiedade que você tem vivido, saiba que existe um Deus que cuida de você em cada detalhe. Sabe que existe um Deus que está falando para você assim: busca perseverança, busca a sabedoria de Deus, busca a sabedoria em mim, mas busque essa sabedoria de uma forma onde que você vai buscar com fé, não duvidando que o Senhor vai te dar, porque diante das perseguições, é nessa sabedoria de Deus que você vai alcançar aquilo que você precisa. Às vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Se coloque de pé em nome de Jesus.